Paz do Senhor Jesus, A paz do Senhor. como vocês estão? Desejamos que estejam muito bem. Passando aqui para desejar aí, antes de mais nada, um feliz ano novo, cheio das bênçãos do Senhor, para todos aqueles que têm nos acompanhado através do nosso canal no YouTube. Para quem não sabe, a gente está aqui há algum tempo falando sobre as mudanças e transformações que Deus tem operado nas nossas vidas, no nosso casamento, crendo que através de nós outras vidas vão ser restauradas como Deus tem restaurado as nossas. É um prazer retornar, gente. Final de ano puxado para nós. Mas nós estamos aqui novamente. Você lembra a data do último vídeo? Alguma coisa de novembro. 28 de novembro, eu acho. Temos aí o último vídeo. Quem puder, assista. Curte aí, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas. E nós estamos aqui para a glória de Deus, para dar continuidade naquilo que o Espírito tem colocado aí em nossos corações, que possa alcançar a tua casa, a tua família e o teu casamento. Quando é que foi? Olha o barulho aqui, hein, gente? Foi há um mês, cara. 28 de novembro. 28 de novembro. Eu falei certo, né? Ah, tá vendo? É porque ele não faz o cálculo exato. Mas e aí, sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, vamos lá. Eu acho que antes da gente falar sobre o que a gente vai falar hoje, a gente precisa explicar aonde a gente está. A gente vem falando sobre as mudanças, como a gente falou, e os últimos vídeos a gente falou sobre a restauração de altares. Então a gente falou sobre a restauração do altar da oração, a restauração do altar da mesa e a restauração do altar do leito, tá? Lembrando que altar define trono e trono define governo, tá bom? Então, quando a gente falou sobre o altar da oração, a gente falou sobre 5 coisas que mudaram em nossas vidas através do altar da oração. Quando a gente falou sobre o altar da mesa, a gente falou sobre 5 hábitos que mudaram no altar da nossa mesa. E também quando a gente falou sobre o altar do leito, a gente falou sobre 5 coisas aí que mudaram através da restauração que Deus operou no altar do nosso leito. Porém, a gente abriu aí que o próximo vídeo que a gente gravasse, né, nesse último que a gente gravou, a gente falaria sobre um tema um tanto curioso e polêmico, profundo e escasso e poderoso para aqueles que ouvirem. Então a gente vai falar sobre a sexualidade do casal cristão, tá? Que é algo assim, muitas pessoas têm muitas dúvidas e a gente quer fazer igual Paulo fez, né? É o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então a gente quer passar para vocês aquilo que Deus tem nos ensinado através da restauração do altar do nosso leito, sobre a sexualidade da vida do cristão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é solteiro pode assistir esse vídeo? Muito importante assistir esse vídeo, tanto para entender algumas coisas no mundo espiritual acerca da sexualidade, quanto para uma preparação, porque ninguém que é solteiro quer morrer solteiro. Provavelmente tem 1% da população. Tá, mas 99% menos do que então é teu. Querem casar. Ninguém é bíblico, né? A Bíblia diz que Deus ele viu que Adão estava só e preparou-lhe uma disjuntora, tá? Então Deus ele quer alguém para você. Se prepara aí, Deus vai preparar alguém muito abençoado. Amém. Você que é solteiro, né? Então é preciso sim um bom solteiro assistir para ele se preparar para futuramente aí, quando ele casar, ele saber os caminhos a serem percorridos dentro do matrimônio. É isso aí. Bom, bora lá? Bora lá. Eu quero usar um texto base aqui, tá bom? Muito, muito, muito conhecido. Livro de Gênesis, tá? Capítulo de número 3, tá bom? Capítulo de número 3 Deixa eu ver qual versículo. Eu vou ler desde o primeiro, tá bom? Que diz assim, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente,
Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Depois entra a parte onde eles ouviram a voz do Senhor e temeram, tá bom? Temeram. Eles já haviam caído. Já haviam caído, tá? Esse é o texto base que a gente quer trazer para vocês. Pastor Daniel, o que tem a ver a sexualidade com esse texto que você leu? Bom, há um princípio aqui que a gente precisa aprender, tá? Há uma estratégia do nosso adversário de tentar deturpar aquilo que Deus ele constituiu. Ele tenta distorcer as verdades que Deus ele tem nos mostrado, que Deus ele tem revelado através da sua palavra para nós. A Bíblia é a maior revelação que nós temos de Deus. É interessante porque a gente vê isso na tentação de Jesus, onde com a própria palavra, que é de Deus, ele tenta distorcer as verdades de Deus para Cristo, e Cristo com a própria palavra rebate e resiste. E o sexo, ele é desta mesma forma. No texto aqui de Gênesis, a gente conhece, provavelmente você conheça a história de Adão e Eva. Deus criou o primeiro Adão, Deus criou os animais, Adão deu nome a eles, e Deus viu que Adão estava só. Quando Deus viu que Adão estava só, Deus resolveu preparar uma esposa para Adão, e Deus preparou a Eva. Então Eva, ela foi preparada por Deus para Adão. E Deus, ele constituiu esse casamento, e a gente sabe que o casamento ele é constituído por essas pessoas, e Deus deu uma ordenança a eles para que eles frutificassem e se multiplicassem sobre a terra. Deus está falando sobre o ato da relação sexual, né? Deus ordenou isso, Deus deixou muito claro isso. E qual que é a estratégia do diabo? É ele fazer com que aquilo que Deus criou, dentro das suas verdades, que elas sejam distorcidas para as pessoas. Então aquilo que Deus criou, que é para ser um canal de bênção, ele tenta distorcer para que seja um canal de maldição. E aí que entra esse texto. Por quê? Porque foi Deus quem criou as árvores, foi Deus quem criou o jardim, foi Deus quem criou os frutos. E também havia uma ordenança de Deus para que dessa árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, para que dela não fosse comida. E então é nesse contexto que a serpente ela entra e ela fala com Eva, dizendo para Eva o seguinte: olha, Deus disse que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim. E Eva diz: não, a gente pode comer de todas, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa nós não devemos comer. Aonde o pecado aqui ele começa? Aonde a distorção aqui começa? Começa quando Eva ela deixa de ouvir o que Deus falou para dar ouvido àquilo que o diabo está falando. Então todas as vezes que a gente deixar de dar ouvido para aquilo que Deus falou e passar a dar ouvido para aquilo que o diabo está falando, a gente deixa de ser alimentado por Deus e passa a ser alimentado pelo próprio Satanás. E foi isso que Eva fez. Ela foi alimentada pelas mentiras do diabo e assim ela acreditou. Ela foi e ela comeu do fruto e entrou então o pecado. Qual é a distorção aqui? São distorções de verdades. Porque o diabo disse para ela, através da serpente, que certamente Deus sabia que se eles comessem daquele fruto, eles seriam iguais a Deus. Por isso que Deus tinha falado para eles não comerem e que eles não morreriam coisa nenhuma, que eles poderiam comer tranquilamente, que não fariam mal algum. E não é essa a verdade de Deus. A verdade é que quando eles comessem, eles morreriam. Eles sairiam de um estado eterno que Deus tinha os criado
para entrar agora dentro de um período onde eles se tornariam mortais, tá? Onde eles provariam da morte. E aí começou-se, então, um tempo a contar até eles morrerem. Primeiro, espiritualmente, por deixar de comerem as verdades de Deus, e, segundamente, a morte física. Mas agora, trazendo para aquilo que a gente está contextualizando vocês aí, sobre a sexualidade. Aonde o diabo, então, entra na sexualidade? Primeira coisa que você precisa entender. O sexo, ele foi criado por Deus. Só que Deus, ele é tão perfeito, tão extraordinário, que a ordenança de Deus é para que haja uma multiplicação, é para que haja uma expansão dos seres humanos. Só que Deus, ele faz algo tão extraordinário que ele prepara a relação sexual algo muito prazeroso. Então, por exemplo, a gente tem o dever de se multiplicar, mas é algo que traz muito prazer. Deus, ele fez dessa forma o sexo. E qual é a verdade de Deus? Quais são as verdades de Deus dentro da relação sexual? Primeiramente, foi feito para quem é casado, porque o casamento santifica o casal, tá? O casamento, ele nos santifica diante de Deus. Ele santifica o sexo. Ele santifica o sexo também, perfeito. Então, quando a gente é casado, o sexo, ele é santo. Ele é preparado por Deus. Todas as vezes que nós estamos nos relacionando sexualmente, nós estamos celebrando uma aliança que Deus constituiu. Todas as vezes que que você se deitar com a sua esposa ou você se deitar com o seu esposo, você está celebrando uma aliança constituída por Deus, você que é casado. Então Deus, ele criou o sexo para ser algo bom, que é santificado por ele, que traz uma edificação, que traz uma aproximação, que traz comunhão, que traz essa celebração, que fortalece o casamento, que fortalece a família. Então é algo que Deus criou para ser um canal de bênção. Só que o diabo, ele vem com a distorção disso. E quais são as distorções? Para aquele que não conhece a Cristo, para aquele que ainda é mundano, as distorções da relação sexual é quando ele incentiva as pessoas, e está cada vez mais cedo isso, a se relacionarem sexualmente antes do casamento. Então a gente hoje, é normal praticamente você andar pela rua e você vê uma menina de 12, 13, 14, 15 anos com uma criança no colo. Talvez conheceu alguém num rolê aleatório e se relacionou e engravidou. A gente conhece muita gente assim, porque ele está distorcendo aquilo que Deus criou para ser um canal de bênção, para não ser um canal de bênção. Ele tenta distorcer as verdades de Deus. Ele tenta distorcer a verdade de Deus quando ele faz com que pessoas do mesmo sexo se relacionem sexualmente, profanando aquilo que Deus criou para ser puro e santo, que é a relação sexual. Ele distorce as verdades de Deus quando ele incentiva e ele fala para as pessoas que não tem problema participarem de uma orgia de sexo com 2, 3, 4 pessoas. E talvez você, quando era do mundo, você praticou essas mentiras do diabo sem saber das verdades espirituais por trás disso, porque tudo aquilo que Deus, ele cria, o diabo, ele tenta distorcer as verdades de Deus. Então, quando Deus, ele cria algo bom, o diabo tenta distorcer as verdades de Deus, trazendo algo que é ruim. Então, essas são as distorções da relação sexual para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que fazem parte do mundo. E talvez você participou de muitas coisas antes de conhecer a Cristo, mas a partir do momento da nossa conversão, isso muda. A gente abandona essas práticas pecaminosas, a gente entende que o sexo, ele provém do Senhor, que Deus, ele preparou para o casal que ande em santidade, que creiam e que vivam essas verdades de Deus, entendendo que o nosso leito, ele precisa ser um leito sem mancha, tá? Um leito santificado ao Senhor. E quais são as distorções de verdades para aqueles que são cristãos? Deixa eu só fazer um comentário antes. Tem um versículo que eu posso ler? Falando pra caramba, né?
Não é isso. Tem um versículo aqui de 1 Coríntios 6, que eu lembrei aqui agora, enquanto a Dani pregava, que fala assim, ó: vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Jesus? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Isso me faz entender que uma forma da consumação do casamento, quando a gente diz assim, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, porque agora não são mais dois, mas são uma só carne. Essa consumação, ela vem também através do ato sexual. Então, quando você se deita com a sua esposa, ou quando a esposa se deita com o seu marido, vocês estão consumando um princípio bíblico. E uma das formas que Deus ele traz essa verdade é porque ele diz que aquele que se envolve com uma prostituta está sendo um corpo com ela. E isso é muito interessante, porque você está se unindo àquela pessoa. E hoje, dentro de uma promiscuidade assim, a gente sabe que eu fui do mundo, eu sei como é que funciona, e acredito que também quem não foi sabe, mas as pessoas às vezes saem para uma balada e acabam se deitando tendo um par, dois às vezes, até mais pessoas, sem nunca terem visto aquela pessoa na vida, né? E por isso que tem todas essas doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente sabe que existem muitos remédios para isso, mas a gente teve uma era aí do HIV, que era algo muito assim, que mostrava a deturpação do sexo, que morreram muitas pessoas. Década de 70, 80, 90. Entendeu? Né? E é bem interessante pensar sobre isso. Sim, é bem interessante mesmo. Até por isso que há pessoas que se vendem, né? Porque é um mercado. É um mercado. E trazendo agora as distorções para aqueles que se converteram, que servem a Cristo. É interessante falar sobre isso, por isso que a gente falou que é um assunto profundo e temido por alguns, escondido talvez por outros, e muitas pessoas vivem uma ignorância acerca desse assunto. Porque a verdade é o seguinte, é polêmico. Então, quando a gente vem aqui e grava um vídeo para falar desses princípios, a gente vem aqui para instruir, para que pessoas não cometam erros e tenham realmente um relacionamento conjugal saudável. E a gente precisa explicar essas verdades para os irmãos, para que vocês entendam a profundidade no mundo espiritual dessas coisas, o quanto o diabo ele tenta distorcer aquilo que Deus criou para ser uma bênção nas nossas vidas. Então hoje a gente está falando sobre essas distorções de verdades, mas a gente vai gravar outros vídeos com conteúdos cada vez mais profundos acerca desse tema, né? Hoje é uma introdução e a gente vai continuar nessa pegada e a gente vai falar muita coisa interessante aqui para vocês. E sabe uma das coisas que o inimigo ele quer? Ele quer que você vá pedir um conselho dentro dessa área para um ímpio. E não atacando jamais nenhum ministério, denominação, nunca, mas eu sempre falo que existe uma escassez dentro da igreja, e essa escassez ela está muito relacionada a esse tema, porque a gente tem vergonha de falar sobre isso, ou às vezes a gente não tem tempo. Muitas vezes os nossos encontros de casais eles acontecem a cada 6 meses, nem todas as pessoas participam. Então a gente fala sobre muitas coisas, e não que não sejam importantes, mas a gente acaba adoecendo nessa área porque há uma escassez dessas verdades bíblicas dentro da igreja. Sem contar que 98% dos cristãos hoje, eles têm muitas dúvidas acerca da sexualidade, tá? Do que pode, do que não pode, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. Essa dúvida acho que muita gente tem e ninguém consegue expor. E a gente vai falar sobre bastante coisas aqui. Então aquilo que é uma verdade que Deus criou, que é o sexo, é isso que a gente está falando. A gente falou sobre as distorções daqueles que não servem a Deus. E agora a gente vai falar sobre as distorções daqueles que servem a Deus, dos que se converteram, que nasceram num berço evangélico, que se manteram puros, né, virgens até o seu casamento, até que se conheceram aí, né, sexualmente após o casamento. São verdades que
também são distorcidas para esses tipos de pessoas, por mais que são cristãos desde berço, tá? Uma das distorções que o diabo ele tenta fazer, é interessante isso, porque para aquele que não é casado, né, ele tenta acelerar o processo para que as pessoas se relacionem antes do casamento. Mas para aquele que é casado, ele tenta distorcer as verdades de Deus num processo reverso. Então é assim, para aquele que não é casado, o diabo incita as pessoas a se relacionarem sem ser casadas. Para aquele que é casado, ele incita as pessoas a não se relacionarem. Porque ele sabe que todas as vezes que um casal, eles se deitam e se relacionam, eles estão tendo uma renovação de aliança. Eles estão tendo uma renovação de aliança de sangue. Eles estão tendo uma renovação de uma aliança feita com Deus, de um fortalecimento do seu matrimônio. Então o diabo ele tenta distorcer isso para que as pessoas não se relacionem. Você pode ver, você vai entender o que eu estou falando, porque a gente já passou por isso e muitas pessoas passam. É só você se preparar para viver um momento íntimo com seu cônjuge, que muitas coisas acontecem. Tem pessoas que elas vivem um travamento tão grande na hora de se relacionarem que elas não conseguem nem esboçar reação. Às vezes deita um de cada lado e eles sabem que precisam se relacionar e eles não conseguem se tocar, não conseguem conversar, não conseguem ter desejo um pelo outro. E essas são as verdades qual o diabo ele tenta distorcer para um casal cristão. Ele tenta nos ocupar. As ocupações, elas se tornam uma verdade distorcida. Porque uma das coisas que a gente viveu é de a gente estar todos os dias envolvido com algo no reino de Deus, e a gente está com tanta ocupação, que chegar na hora da gente se deitar, a gente está tão cansado que a gente não conseguia desfrutar talvez do melhor momento ali, né? Que poderia ser do nosso dia. Então as ocupações, elas podem ser uma verdade distorcida. Por quê? Por exemplo, foi Deus que constituiu a igreja na terra, um lugar que a gente vive em comunhão com os nossos irmãos, o templo físico, né? Cada um na sua denominação. Foi Deus que constituiu? Foi Deus quem constituiu. Os departamentos, sabe? Eu sei que há uma direção de Deus sobre tudo isso. Porém, quando a gente se ocupa demais com todas essas coisas, a gente acaba distorcendo verdades de Deus, acaba recebendo essas distorções e se ocupando demais. E essa ocupação demais, ela não agrada a Deus. Porque o nosso primeiro ministério, ele não é fora, ele é dentro de casa. O nosso primeiro ministério, como sacerdote do nosso lar, é amar e proteger a nossa família. Então, se eu não tenho um tempo para celebrar o matrimônio, para me deitar com a minha esposa, para celebrar e desfrutar desse momento tão maravilhoso para o casal, então alguma coisa está errado. E quando isso está errado dessa forma, já há um problema lá atrás, no altar da oração. É porque a oração não está em dia, sabe? É porque esse altar não está levantado. É por isso que essas coisas acontecem. Uma outra ocupação, uma outra distorção que o diabo ele tenta trazer, como a gente falou no último vídeo, são as crianças envolvidas num quarto. Como eu disse no último vídeo, o seu quarto ele é um altar, o seu leito ele é um altar. E como eu disse aqui nesse vídeo, altar define trono e trono define governo. Então quem está governando o altar do seu leito? Quem está te alimentando com verdades ou está distorcendo essas verdades? Será que estamos recebendo, crendo e praticando aquilo que Deus está nos falando? Ou será que estamos praticando aquilo que o diabo ele tem distorcido dentro das verdades de Deus? A verdade de Deus é que a família é importante. A verdade de Deus é que eu preciso amar mais a minha esposa do que aos meus filhos. A distorção do inimigo é que é a minha família
Então eu preciso amar a todos. E realmente tem que amar a Igual. todos, igual. Ou a mãe tem que amar mais Ah, os sim, filhos. perfeito. Não, eu preciso amar mais a minha esposa, ela precisa me amar mais do que os filhos. Por mais difícil que seja isso de compreender, mas essa é a realidade bíblica, essa é a revelação que Deus nos deu. É a Bíblia que está falando, Que não Deus somos nos nós, deu, entendeu? deu para você também aqui dentro, Dentro né? das Não escrituras. só para nós. Alguém vai pensando que a gente está falando que Deus falou isso com a Deixa eu gente. falar uma coisa. Uma das dificuldades que a gente tem para identificar as distorções dentro do cristianismo, ou para aqueles que são cristãos, é porque para o mundo as coisas são óbvias. Então, por exemplo, a distorção relacionada à orgia, promiscuidade, pornografia, prostituição, Isso é óbvio, né? essas coisas são muito óbvias, o adultério e tudo é muito óbvio. Agora, quando ele vem para distorcer dentro do casamento cristão, não é óbvio, você precisa identificar. E tanto que uma vez, esses dias atrás, uns meses atrás, eu vi uma pastora falando sobre uma pessoa que é um exemplo assim para nossa nação, e ela fala assim que ela tinha o marido dela como prioridade e depois os filhos, e todo mundo veio com muita pedra por causa disso, porque a gente cresceu ouvindo isso. Não, eu visto os meus filhos e depois eu me visto. Eu amo os meus filhos porque eles são do meu sangue e depois eu amo meu marido. E aí não há um fortalecimento dentro do matrimônio para você ser um exemplo para os seus filhos, né? Um exemplo geracional aí daquilo que você acredita que Deus pode fazer na família deles. Por quê? Porque vai passando essa ideia falsa que o inimigo ele tem lançado. Então a ocupação é uma delas, porque você pensa assim, ó, mas eu tô na obra, mas eu tô orando, não tem como Deus me querer aqui dentro de casa se eu tô orando, mas eu tô indo na igreja, mas eu tô pastoreando, mas eu tô pregando. Então, se alguém vem e fala pra você, irmã, você precisa ficar um pouco mais com a sua família, você precisa cuidar melhor da sua casa, aí parece que é uma ofensa pra você. Porque você fala, não, a Bíblia diz que tudo que vier à mão para fazer, faça com toda a sua força e tal. Então a gente usa a própria Bíblia para justificar os nossos erros, né? Que é isso que eu acredito que a gente tenha feito por muitos anos. Tem uma frase que eu ouvi algumas vezes, que alguém dizia assim, né? Eu posso largar dele porque ele vai ser meu ex-marido, mas eu não posso largar os filhos porque meus filhos nunca vão ser ex-filhos, né? Colocando os filhos na frente do cônjuge. E é uma verdade distorcida, porque a pessoa mais importante é seu cônjuge. E até o amor exigente sabe disso, porque eles têm como princípio o fortalecimento do casal para depois o tratamento dos filhos que, infelizmente, acabam caindo nas drogas. Que provavelmente tem muita base de estudo para isso. Né? Bom, vamos continuar aqui. Outra distorção, tá? São as faltas de investimento para que esse momento aconteça. Eu vou dar um exemplo aqui muito assim interessante. Eu gosto disso. É gostoso, né, falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, tá? O homem, eu tava falando isso aqui pra Paty, o homem, ele é muito visão. Então, o esposo, ele viu a sua esposa, ela acabou de sair do banho, tá de toalha, ela vai trocar de roupa pra ir pro culto ou pra sair. O homem vê a mulher nua, ele já liga um alerta assim nele, fala, opa, acho que ela tá me chamando. E não tem nada a ver, porque ela só tá se trocando. E a gente iludido, a gente fala, opa, ela tá. É um convite. E às vezes não é, tá? E porque o homem, ele é visão. A mulher não. A mulher, ela é audição. Ela precisa ouvir, ela precisa ser preparada. Ela precisa. É igual um micro-ondas, né? O homem, ele é um micro-ondas. Ligou ali, tá pronto. Apertou uma tecla, tá pronto. A mulher não. A mulher é um fogão a lenha. Você tem que colocar lenha. E você tem que cuidar de dia. E você tem que plantar à tarde. Para que à noite você possa colher um bom fruto, tá? Então, quais são as verdades aqui distorcidas para isso, tá? A gente que serve a Deus, a gente acha que pode fazer tudo de qualquer forma ou de qualquer jeito, porque é algo que tem que ser feito. Então as pessoas presas em um falso entendimento de que, eu vou me relacionar porque eu tenho que me relacionar,
pessoas que se relacionam por obrigação. Essa é uma verdade assim Sem muito alegria, sem distorcida, satisfação. muito distorcida, porque as pessoas, por exemplo, tem alguém lá que passou 10 dias sem se relacionar. Então ela entende, fala, nossa, 10 dias, né? Precisa acontecer alguma coisa. Aí elas vão lá e falam, meu, de hoje não pode passar, beleza, não pode Senão Deus vai passar. cobrar de Não, mim. Deus vai cobrar de mim. Aí vai lá, se deita, tem lá 15 minutos de relação sexual e, meu, papel cumprido. Não, não é assim. É por isso que precisa ser, ter uma preparação, um ambiente. Para o homem, é um lugar. Para a mulher, é um ambiente. Para o homem, é qualquer lugar. Para a mulher, é um ambiente específico. Algo cuidado com carinho. E não é ela que vai preparar. É você que vai preparar esse ambiente para ela. Então, é uma luz, é uma vela, é um som, é um perfume Uma derramado no frase quarto, bonita, uma frase bonita, verdadeira, por favor. verdadeira. São preparações para que no momento que vocês forem se relacionar, realmente seja algo assim que flua no espírito, que flua, sabe, realmente assim, da alma, algo muito prazeroso, porque como eu disse, Deus ele criou o sexo para ser prazeroso, não é à toa, não é à toa. Se a gente pegar o órgão genital feminino, o órgão genital masculino, por isso que a gente fala que o sexo ele realmente é algo constituído por Deus. É anelar o órgão genital feminino, onde há a penetração. É como a aliança e o dedo. É uma aliança, sabe? Então Deus ele constituiu isso aqui. Então quando a gente tem relação por obrigação, é uma verdade distorcida, porque a gente está assim acreditando que a gente tem que fazer porque tem um monte de dia já sem fazer. E não, Deus ele quer que você se relacione com seu cônjuge com prazer, com alegria. É algo assim que você tá deitado e fala assim, meu Deus, que maravilhoso, cara. Eu não vejo a hora da gente se relacionar de novo, porque foi muito bom, entendeu? Outra coisa, assim, Paty, que é uma verdade distorcida, é a gente achar que a obrigação de se relacionar, ela é mais importante do que o entendimento disso. Se você não entender a profundidade do seu relacionamento sexual, você vai continuar vivendo uma vida de um relacionamento muito raso. O diálogo, ele é algo que não existe hoje. Poucas pessoas conseguem conversar como casal e entender, cara, que realmente é agradável para ambos, né? Aí tá lá o cara, né, igual eu falei, que é um micro-ondas, entendeu? Que ligou, já tá funcionando. Aí, meu, o camarada não escova o dente, não toma um banho, aí vem a mulher, né, acabou de tomar banho, tá lá de toalha para se trocar de roupa, vai lá e quer abraçar a mulher, quer beijar a mulher, aí solta um pum fedorento e quer dar um beijo na boca. Meu, não vai funcionar. É um ambiente totalmente desproporcional, entendeu? Então cria o ambiente. Pô, escova o dente, tem uma boa higiene, faz uma depilação, né? Não sei se você. Tem pessoas que são adeptas, outras não, entendeu? Procura saber o que outra pessoa Procura saber o gosta. que a outra pessoa gosta, converse, cara. Você é um casal. Se você não tiver liberdade para falar com sua esposa sobre o que você gosta, sobre o que ela gosta, sobre o que faz bem um ao outro, Ops. cara, é assim, você vai continuar vivendo uma vida assim, ó, empurrada com a barriga, entendeu? Mas Empurrada com a barriga. esse investimento, ele, por mais que o homem ele tenha o poder da conquista e da preparação do ambiente, é importante a gente entender que esse investimento ele é muito abrangente assim, porque que nem, né, o Dani falou sobre você ter prazer, mas e quando a pessoa ela tá assistindo a gente e ela pergunta assim, ó, mas e se eu não sinto mais esse desejo? E se eu não tenho mais atração? Se eu não sinto mais desejo? Vocês estão falando, ah, tá, mas eu não consigo, eu não sinto mais. Que foi algo que aconteceu por muito tempo com a gente, quando a gente estava ocupado
e que a gente já falou aqui, as meninas no quarto, que a gente ia jantar tarde, a gente nem tinha uma cama decente de gente, segundo os critérios de Deus. Então, como quebrar essa barreira, né? Como romper isso? Isso vem, com certeza, primeiramente, através de um despertamento do Espírito. Com certeza, esse altar do leito, por mais que ele seja importante para você, você precisa resgatar algumas coisas do altar da oração, como foi falado. Porque não tem como a gente chegar aqui e falar tem que ser assim, 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 e não rola o desejo dentro de você. Então, assim, quando você vem do altar da oração e Deus ele vai ministrando sobre você, e Deus vai ministrando sobre você todas essas verdades, e você começa a abrir o seu coração, aí você vai entender sobre o investimento, porque talvez o outro não invista, entendeu? Perfeito. E talvez você não esteja conectado com o outro como você gostaria, mas ele não tem interesse, né? Que nem eu estava comentando aqui, a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Esses dias eu estava falando com Deus e assim, ó, nós quando nos convertemos, a gente para de beber, a gente para de fumar. Mas e a inveja? Mas e a fofoca? Entendeu? Porque o inimigo, ele sempre vai tentar lançar um pecado sobre você. Então, ele tira você do óbvio, tira você, né? Ele não vai mais, assim, muitas vezes tentar você na bebida, na droga, porque você já venceu. Né? Mas ele vai trabalhar dentro do seu coração, com coisas escondidas, entendeu? Ciúmes, inveja, fofoca, mentira, enfim, tantas outras coisas. Então a gente precisa entender que existem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas e que elas não são óbvias, entende? E eu acho que o investimento. Voltando aqui, é muita coisa na minha cabeça, gente. E assim, por que eu tô falando que os filhos das trevas são mais prudentes? Porque a gente vai lá, a gente não se arruma, né? No caso da mulher aqui, ela não compra uma lingerie. A gente aqui em casa, nós já falamos sobre isso. Toda sexta-feira é o nosso dia, é o dia que as crianças não vão. Mas não, porque eu sou família, porque eu tenho criança. Aí vai lá viajar, aí leva 3 crianças. Aí vai ser, mas eu acho que tá errado. Não é o que você acha, é aquilo que é saudável para sua família. Se você estiver fortalecido dentro do seu casamento, seus filhos vão ser fortalecidos dentro do casamento vindouro, futuro deles. Se seu casamento estiver saudável, entendeu? Sua família vai ser saudável. A sua família vai ser saudável. E antes de você passar a transmitir qualquer coisa para os seus filhos, você precisa estar alicerçado dentro de um matrimônio saudável. Então, eu falei pro Dani, por exemplo, é sempre o mesmo ambiente, o ambiente do quarto. Não tô falando para você ir pro motel, a gente vai falar sobre isso, não tô falando isso. Quero falar no próximo vídeo. Mas falta criatividade, sabe? Falta assim... Gente, se você pegar 2 pratos de comida e acender uma vela, é um jantar à luz de vela. E conseguir levar as crianças para casa do vô, da avó materna ou da avó paterna. Enfim, é um jantar à luz de vela, então, de velas. Então falta criatividade, falta investimento. E às vezes a mulher desanima porque o cara não tem interesse. E às vezes o cara desanima porque a mulher também ela acaba sendo fria. Bom, vamos lá. Aproveitando aqui no que a Paty falou sobre essa falta de interesse. Tudo parte de um despertamento de Deus, né? E se Deus te despertou, como eu creio que Ele te despertou, senão você nem estaria assistindo esse vídeo, é porque Ele quer fazer algo. Quando Deus desperta alguém, é porque Ele realmente quer fazer algo. E se Deus nos despertou para gravar esses vídeos sobre o casamento, sobre o matrimônio, é porque Ele quer transformar vidas através dos nossos vídeos. E se Deus te despertou para ouvir aquilo que a gente está ministrando, é porque Ele quer transformar algo dentro do seu casamento. Então, partindo desse princípio, desse despertamento, é onde a gente vai instruir vocês aquilo que Deus nos instruiu. Então, se há uma falta de desejo, como a Paty falou, mas e se falta esse desejo? Se ainda não existe? Se ele foi perdido no meio do caminho, né? Porque a verdade é o seguinte, igual a Paty falou, né? Quando a gente se converte, a gente acha que parou de beber, parou de fumar, que tá servindo a Jesus, que já é o suficiente. Não é o suficiente. E quando a gente casa, a gente acha que é só casar que já é o suficiente. A gente troca hábitos ruins por hábitos que a gente acha que é lícito e que é bom, como a comida. Porque a gente fala do pecado do adultério, mas pouco se fala sobre o pecado da glutonaria. Que o crente, ele não bebe, ele não fuma, mas ele come para arrebentar, deixar ele come até o prato de louça que tá na casa do irmão. Né? Quantas vezes a gente já não viu cenas assim de pessoas
meu, com prato assim, ó, Desespero, de esconder o copo do outro lado, entendeu? De não dar pra enxergar. Aí eu fico pensando assim, ó, imagina um camarada que sai com a esposa, ele vai num restaurante, eles escolhem, vamos montar um cenário aqui, eles escolhem para um rodízio de pizza, tá? Aí eles vão lá no rodízio de pizza, porque é a noite do casal, e tá lá o camarada, ele come 17 fatias de pizza. Como que ele vai chegar em casa, depois de comer 17 fatias de pizza, uma coca de 2 litros, e vai deitar e se relacionar com sua esposa? Não tem como, irmão. É por isso que a gente fala sobre a preparação. mas esse né? é o perfil de muito Por isso que tem que ser falado. da questão, né? Entendeu? Por isso que tem que ser falado. Não vai acontecer e as coisas não vão mudar. É por isso que tem que mudar o entendimento. Então, se é meu dia com a minha esposa, então vou fazer o seguinte: ó, a gente gosta de Nada rodízio, de não sushi. gosta? Por exemplo, a gente gosta de rodízio. Mas dificilmente no nosso dia a gente vai no rodízio. Por Nosso quê? dia- Porque a gente não tá saindo pra Porque é comer, romântico. pra se fartar, pra se encher. Não, a gente tá saindo pra ter um momento nosso. Então a gente pede uma porção de algo leve, a gente come com calma, a gente conversa, a gente coloca os nossos planos, a gente coloca os nossos sonhos, a gente fala sobre futuro, a gente fala sobre presente, a gente fala sobre metas a serem alcançadas, a gente fala sobre como ela é linda, como eu amo ela, e essas coisas. Então quando a gente sai de um restaurante e a gente vai para um ambiente preparado para a gente celebrar a nossa aliança, nosso matrimônio, então a gente já tá numa pegada muito romântica, a gente já tá assim ligado no espírito, na carne, na alma, então as coisas fluem muito Porque não é melhores. sair pra comer, é você sair pra celebrar e investir e regar o seu relacionamento. E curtir essa pessoa maravilhosa que tá do seu lado. Olha o nosso tempo. Meu Deus do céu. Mas eu ficaria aqui mais 1 hora. Ó. Mas as pessoas não, tem que ser quebrado o vídeo, senão Acho que por hoje é o suficiente. é o suficiente. No próximo vídeo a gente vai falar de coisas mais profundas dentro do relacionamento, tá? Como aqui abordado aqui. Experiências, a gente vai falar sobre motel, tá? Então, você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, curte o nosso vídeo, comenta, compartilha, porque vem coisas aí mais profundas ainda que são para edificação de todo o corpo. Amém. Tchau. Amém? Eu oro. Senhor amado Deus, queremos te louvar por mais um vídeo, Pai, por toda a instrução que temos recebido do Senhor. Queremos apresentar ao Senhor as famílias, os casais que estão nos ouvindo, para que eles sejam alcançados numa nova medida no seu relacionamento, que sejam levados para águas mais profundas na sua vida conjugal, que recebam as revelações que o Senhor também tem nos dado, Pai, para que tenham um casamento e uma família mais saudável, porque família saudável, igreja saudável, Senhor. Nós abençoamos a cada família, a cada casal, a cada pessoa que tem nos ouvido, e nós profetizamos sobre elas mudança no entendimento. Nós profetizamos sobre elas, Pai, que tudo aquilo que nós estamos ministrando aqui, que entrará nos seus corações, Senhor, e cravará, e será cravado dentro delas, para que verdadeiramente elas possam viver algo novo da parte do Senhor. Nós te agradecemos, eu te agradeço pela vida da minha esposa, Pai, que é um dos pilares, Pai, da nossa família. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, Olha a minha irmãos. cara de sono, Deus Até abençoe. o próximo vídeo.